Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje eu vou resolver o exercício 3.23 do Fox. Então, a gente tem aqui, esse é o livro que a gente vai usar como base, a 8ª edição do livro do Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos. Vamos resolver o exercício 3.23. O exercício 3.23 fala o seguinte: o manômetro mostrado contém dois líquidos. O líquido A tem densidade relativa de 0,88 e o líquido B, 2,95. Calcule a deflexão H quando a diferença de pressão aplicada é P1 menos P2 igual a 660 Pascal. 860 Pascal, desculpa. Então, aqui a gente tem a imagem que acompanha esse exercício, a gente tem esse manômetro com a informação aqui da deflexão, né? Então, a diferença de altura entre a interface aqui do líquido AB e a outra interface do líquido AB, quando a gente tem essa diferença de pressão de 860 Pascal aplicada aqui entre o ponto 1 e o ponto 2. O líquido A é o azul mais claro, o líquido B é o azul mais escuro. De bate-pronto, a gente pode fazer algumas... Deixa eu colocar um pointer aqui. De bate-pronto, a gente pode fazer algumas anotações em cima dessa imagem que vão facilitar a resolução do exercício. Quais são elas? Primeiro, a gente traça a linha de referência aqui em cima, né? E aí a gente seta a direção Z para baixo como positiva. A gente tem também, a gente pode estipular aqui uma altura H1, H1 da linha de referência até o ponto A, que a gente marcou aqui, e a altura H2 da linha de referência até o ponto B, que a gente também criou aqui, o ponto A e o ponto B nas interfaces entre os líquidos. E aqui o líquido, a altura H, né, a deflexão H aqui se mantém, e a gente consegue também refletir esse ponto A aqui do outro lado, né? Porque a gente sabe que na mesma altura as pressões são iguais, estando dentro do mesmo líquido, né? O mesmo líquido sendo considerado. Então aqui a gente está dentro do líquido B, na mesma altura, então a gente consegue falar que o ponto A aqui, a pressão do ponto A aqui é igual à pressão do ponto A aqui. Isso vai ser uma consideração importante que a gente vai usar mais para frente. Beleza, a gente fez as anotações aqui, vamos passar para a resolução. Então, aqui tem a imagem repetida com as nossas anotações, alguns dados importantes do exercício que ele deu, né? Então, ele falou que a pressão 1 menos a pressão 2 é igual a 860 Pascal, a densidade relativa do líquido A é igual a 0,88, a densidade relativa do líquido B é igual a 2,95, e esse valor aqui tabelado, a gente sabe que a densidade da água, né, aqui como ρH2O, é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Algumas outras informações importantes. A gente tem que a fórmula, né, de pressão, a gente consegue igualar o ΔP, o delta de pressão, né? Então aqui P1 menos P2, como a gente pode escrever ele como a densidade vezes a gravidade vezes a altura. E aqui falando em termos genéricos, né? Então P1 menos P2 ou PX menos PX mais 1, na verdade, menos PX, então é sempre a pressão seguinte menos a anterior, que a gente vai usar para fazer esses cálculos, igual a ρ vezes G vezes H. A gente pode, do desenho aqui, a gente também pode assumir que a distância, o comprimento H1 menos H2 é exatamente igual à nossa deflexão H aqui que a gente quer achar. E é aqui que está a grande chave desse exercício. A gente também tem que a fórmula para a densidade relativa de um líquido X qualquer é igual à densidade desse líquido X dividido pela densidade da água. A gente também vai usar essa informação mais para frente. Então vamos lá, como que a gente começa a análise, né? A gente parte de algum dos pontos, e aqui eu escolhi partir do ponto 1, e a gente vai percorrendo o nosso manômetro considerando esses pontos aqui de interface, né? Então, a primeira equação que a gente tira aqui é PA, que é a pressão. Então, aqui a gente vai partir do ponto 1, vai descer pelo manômetro até chegar no ponto 2. E lembrando que a direção Z para baixo é positiva. Então, eu tenho que a pressão no ponto A ela é maior do que a pressão no ponto 1, porque a gente está descendo. Então, a gente vai ter que a pressão A menos a pressão em 1 é igual a ρ de A, porque é o líquido A que a gente está percorrendo, vezes a gravidade, vezes H1, que é a distância entre o ponto A e o ponto 1. Seguindo aqui na interface, né? E aí lembrando que a gente pode rebater esse ponto A aqui do outro lado, porque a gente está dentro do mesmo líquido e a altura é a mesma, né? A altura Z aqui é a mesma dos dois pontos. Então, esse ponto A é igual ao ponto A do lado de cá.
A gente tira também dessa equação, percorrendo o líquido, só que agora a gente está subindo, né? Antes a gente estava descendo, por isso que esse termo todo aqui é positivo. Agora a gente desceu, agora a gente vai partir do ponto A até o ponto B. Então a gente vai estar subindo na direção contrária de Z, por isso que essa equação aqui vai ser negativa. Então a gente vai ter que a pressão seguinte, PB menos PA, PB menos PA é igual ao negativo, né? Porque a gente está subindo, então vai ser uma altura menos H aqui para cima. Então vai ser PB menos PA igual a menos ρ de B vezes G vezes H. E aí, a última perna aqui que a gente tem do nosso manômetro é subindo ainda, né? Lembrando que a gente está seguindo de 1 até 2. A gente vai ter que a pressão 2, que é a pressão seguinte, menos PB, que é a pressão aqui no ponto B, é igual a menos ρA, e aqui a gente volta a estar dentro do líquido A, né? Vezes G vezes H2. A gente pode somar todas as equações, né? Somar todos esses termos de um lado e somar todos esses termos do outro lado. E a gente vai chegar em PA menos P1 mais PB menos PA mais P2 menos PB, que é igual a ρA vezes G vezes H1 menos ρB vezes G vezes H menos ρA vezes G vezes H2. A gente consegue cortar alguns termos aqui nessa equação, então a gente corta PA com menos PA e PB com menos PB, e aqui do outro lado se mantém a mesma coisa. A gente pode fazer algumas simplificações aqui, então o que sobrou desse outro lado? P2 menos P1, que é próximo do que a gente quer encontrar, né? Próximo de uma informação que a gente tem aqui, que é P1 menos P2. Então, se liga nesse termo aqui. Então, a gente tem, por enquanto, desse lado de cá, P2 menos P1 igual. A gente vê que em todos esses termos aqui, a gente tem um G, né? A gravidade. Então, a gente pode passar ele a gente pode passar ele aqui como multiplicador comum. Então, a gente faz o G, e aí o que sobra? ρA que multiplica. O ρA também a gente tem ele como termo comum aqui nesse termo e nesse termo aqui. Então vai ficar ρA que multiplica H1 menos H2. Então a gente só colocou em evidência aqui o ρA, né? Que está presente nesses dois termos. Menos o ρB vezes o H. Desculpa. Menos o ρB vezes o H. Tudo isso multiplicado pelo G, que é um termo comum a todos esses termos aqui. Então, a gente pode simplificar ainda mais considerando essa consideração, essa hipótese que a gente fez aqui, que H1 menos H2 é exatamente igual a H. E a gente tem esse termo aqui, H1 menos H2, e agora a gente substitui ele por H. Então, fica P2 menos P1 igual a G, ρA vezes H menos ρB vezes H. Então, agora a gente percebe que a gente tem o H também nos dois termos, e a gente vai fazer mais uma simplificação. Qual que é essa simplificação? A gente passa aquele para o lado de fora. Então, eu tenho P2 menos P1 igual a GH, que multiplica ρA menos ρB. E aí a gente pode multiplicar essa equação aqui por menos 1, para trocar esses dois termos aqui, trocar o sinal desses dois termos. E aí vai ficar P1 menos P2, mas a gente multiplicou por menos 1 desse lado, tem que multiplicar por esse aqui também. Então a gente a gente só troca aqui, antes era ρA menos ρB, e agora fica ρB menos ρA. Então fica GH, que multiplica ρB menos ρA. Aí a gente pode pegar, aplicar a fórmula aqui do ρB, como a gente não tem essa informação, a gente pode usar a fórmula aqui da densidade relativa, né? Então, para a gente saber a densidade de um líquido qualquer, é só a gente multiplicar a densidade da água pela densidade relativa entre esse líquido e a água. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Como se a gente passasse o ρ da água aqui multiplicando, e aí ficava ρ do líquido vezes ρ do líquido é igual à densidade relativa do líquido, a densidade relativa desse líquido vezes a densidade da água. Então a gente tem exatamente isso, vai ficar P1 menos P2 vezes GH aqui fora, e aí o ρB vai se transformar em ρ da água vezes a densidade relativa de B. E o ρA vai ser ρ da água vezes a densidade relativa de A. Então fica ρ água vezes a densidade de B, a densidade relativa do líquido B, menos o ρ da água, a densidade da água, vezes a densidade relativa do líquido A. Aí a gente tem todas essas informações, né? A gente tem P1 menos P2, a gente tem a gravidade, a gente sabe quanto que é a gravidade, a gente não tem o H, a gente tem o ρ da água, tem as densidades relativas de B e A,
Então, a única coisa que vai ficar faltando é o H, que é justamente o que a gente quer descobrir, né? Que o exercício pediu para calcular essa deflexão H. Então, passando tudo aqui, né, rearranjando essa equação e colocando o H aqui isolado do outro lado, a gente tem H igual a P1 menos P2 dividido por G vezes o ρ da água, vezes a diferença entre essas duas gravidades aqui. E aqui o ρ da água a gente colocou em evidência, né, porque ele aparece nos dois termos. Então, a gente tem essa equação aqui, que é justamente o que a gente precisa para achar o H. Então, agora é só aplicar os dados que a gente tem, né? A gente tem todos esses dados aqui desse lado. Então, é só aplicar e fica H igual P1 menos P2 é 860 Pascal, que ele me deu aqui. E aí, em unidades do Sistema Internacional, Pascal é igual a Newton por metro quadrado, dividido por a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o ρ da água, 1.000 quilos por metro cúbico, vezes a diferença das densidades relativas do líquido B e do líquido A. E aqui você tem sem unidade, né? Adimensional esse número de densidade relativa. 2,95, que é a densidade relativa do líquido B, menos 0,88, que é a densidade relativa do líquido A. E aí agora é só fazer as contas. Fazendo as contas, a gente tem no final que o nosso deflexão é igual a 0,04235, e aqui a gente chega num monte de unidade, né? Vamos organizar as unidades agora. Então, antes a gente tinha Newton por metro quadrado em cima, então ele se mantém aqui. A gente tinha metro por segundo ao quadrado, uma medida de aceleração aqui da gravidade, só que ele estava na parte de baixo. Então, aqui ele vem como segundo ao quadrado dividido por metro, só invertir. Aqui a gente tinha quilo por metro quadrado, que é a unidade da densidade da água, da densidade de forma geral, né? Então, aqui a gente passa ao contrário também. Então, fica metro cúbico por quilograma. E aí a gente consegue ainda expandir a unidade de Newton em quilograma vezes metro dividido por metro ao quadrado. Dividido por segundo ao quadrado, desculpa, justamente lembrando lá do conceito de força versus massa vezes aceleração. Então, quilo vezes uma aceleração metro por segundo quadrado. Então, esse termo aqui, isso aqui é o Newton, a gente só expandiu ele. Então, a gente pode fazer os cortes agora, né? Então, a gente corta o quilograma com quilograma, a gente corta um metro com um metro, e a gente corta o segundo ao quadrado com o segundo ao quadrado. E a única coisa que vai sobrar é esse ao quadrado aqui do metro, com esse metro ao cúbico. Então, a gente corta tudo isso com aqui em cima, e aqui em cima ficou sobrando uma unidade de metro no numerador. No final das contas, a gente vai ter que H é igual a 0,04235 metros ou 42,35 milímetros. Então, a gente acabou de achar aqui a altura H, né? A deflexão H que ele pediu. É isso, pessoal.